Boa noite a todas e todos que acompanham a gente aqui pelo canal Gentes, nesta parceria linda do LEPED Unicamp com o Gentes Instituto, para falarmos novamente sobre educação inclusiva, hoje, de maneira particular, sobre a ótica das pessoas públicas, daqueles que estão aí, de alguma maneira, à frente da comunidade, tendo condições de olhar para essa pauta com um outro olhar, né? E aí, com esse olhar diferente, também está aqui a Rosângela e a Maria Tereza, essas mulheres guerreiras que lutam pela educação inclusiva e que criaram este programa, esta websérie, e que a gente do Gentes acolhe com tanto carinho e amor. Então, Rosângela, Maria Tereza, sejam muito bem-vindas, junto com a Muyara, que hoje vai ser a guerreira na interpretação de Libras sozinha até o final do programa. Então, Muyara, muito obrigado desde já, estamos juntos aí. Rosângela, Maria Tereza, é de vocês o microfone, por favor. Bom, eu queria dar as boas-vindas a todos os nossos convidados e a nossa convidada, Célia Leão, e dizer que é com grande satisfação que temos vocês para, mais uma vez, discutirmos sobre essa questão do decreto contra a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e nós esperamos que também, mais uma vez, a gente tenha de vocês mais luzes para o entendimento dessa questão e mais bravos guerreiros para conseguir que a gente recupere a nossa política e para que a gente continue defendendo a inclusão e fazendo valer neste país. Então, é com muita alegria, muito prazer que recebemos a todos vocês e, se a Rosana quiser também, cumprimentar a todos. Boa noite a todos, a todas. Fazer aqui o exercício de descrição de imagem, porque pessoas cegas podem estar nos assistindo. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos e pretos, estou vestindo uma blusa branca com um vestido preto. Atrás de mim tem duas portas brancas de um armário e aparece um pouco aqui da minha estante com livros, né? Então, é com muito prazer que a gente tem esse terceiro episódio da websérie Tudo Sobre Nós, com Todos Nós, e com esse título que a gente considera muito forte, né, que é Agentes Públicos como Guardiões da Inclusão Escolar. Então, por isso que nós temos deputado federal, deputado estadual, vereador, o secretário municipal de educação daqui de Florianópolis, que é a minha cidade, né? E temos também o doutor Fabiano. Também gostaria aqui só de fazer um destaque, que graças a esses guardiões da inclusão escolar, como os convidados são, nós tivemos hoje uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma audiência vitoriosa. Mais de 900 pessoas se manifestaram contra o decreto 10.502 e o encaminhamento da Assembleia foi de posição contra o decreto, vai encaminhar essa posição para o Congresso Nacional. Então, o movimento foi belíssimo, isso demonstra o nível de consciência e de conhecimento da população sobre o verdadeiro sentido da educação inclusiva. Então, mais uma vez, muito boa noite e um excelente debate para todos nós. Obrigada. Eu esqueci de me descrever, né? Eu também sou uma pessoa branca, uso óculos, tenho cabelos castanhos, eu estou numa mesa que tem uma parede atrás, onde se vê um quadro colorido e uma planta. Muito bem. Eu vou deixar, então, a cena, e antes de deixar a cena, agora eu me apresento, então, para quem não pôde me enxergar até agora, né, que só teve acesso pelo áudio. Então, eu sou um rapaz de pele branca, cabelo castanho, curto,
Estou com a minha barba mal feita, aparecendo bastante hoje. Na parte de trás de mim tem a estante que pertence aqui à cafeteria especial em Blumenau, onde eu trabalho. Estou usando uma camisa polo de gola, né, de uma cor clara. E agora, vocês que conseguirem me enxergar pelas palavras, vão ter aí a alegria de rever, né, a Meire, que esteve com a gente lá no primeiro episódio e volta conosco hoje. Meire, eu me descrevi agora para quem não pode enxergar e aumento aqui a tela para a gente poder se enxergar melhor como equipe, como coletivo, né? Oba! Bem-vinda novamente ao programa, Meire. Bem-vinda mesmo. Eu que agradeço, Jorge. É sempre uma alegria estar aqui, mesmo com todo esse contexto difícil, né, que a gente está vivendo. É um momento também da gente encontrar os parceiros de luta, se fortalecer. Então, muito obrigada por nos proporcionar essa transmissão aqui. Bora lá? Então tá, gente, muito boa noite para quem está nos acompanhando. Eu sou a Meire Cavalcante, eu sou uma mulher branca, estou usando umas argolinhas aqui como brincos, estou com uma blusa branca e alguns desenhos em azul. Atrás de mim tem uma porta, um espelho de moldura amarela e um quadro bem colorido escrito "Mais amor, por favor". Tá? Então, eu queria aproveitar, antes da gente começar, de agradecer a Rosângela por nos representar tão fortemente nessa audiência que ela comentou. Cada espaço que a gente puder ocupar, né, para levar essa pauta, essa discussão, é uma vitória nossa, né, e a gente espera muito poder debater sobre esse decreto e, uma vez que esse capítulo estiver encerrado, a gente possa levar essas discussões adiante para que a gente possa aprimorar o sistema educacional inclusivo brasileiro, né? Então, vamos lá, eu vou, então, começar a nossa rodada, né, de conversa aqui, e a primeira conversa eu vou apresentar rapidamente, né, os nossos convidados e convidadas, e em seguida eu já jogo a pergunta, né, para a gente começar o debate, mas eu vou apresentando conforme eu for chamando cada um, tá? E eu vou começar chamando aqui para a gente conversar a Célia Leão. Ela é advogada, ela já atua há 30 anos no Poder Legislativo, como vereadora de Campinas, e também tem 7 mandatos consecutivos como deputada estadual pelo PSDB aqui de São Paulo, né? A Célia, ela vai falar um pouquinho aí sobre ela, sobre a luta dela. Ela é uma presença importante, marcante e muito fundamental na luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, né? E em 2011, a Célia apresentou um projeto de lei como deputada estadual, que só no ano passado, né, Célia, se tornou uma lei, e essa lei, ela veda qualquer discriminação à criança e ao adolescente que tem deficiência ou doença crônica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares em instituições públicas e privadas. Então, eu vou abrir, Célia, com esse feito seu enquanto representante do povo, né, alguém que está ali exercendo um mandato legítimo, né, por meio da representação partidária, né, numa casa legislativa. Eu queria, então, que você começasse a nossa conversa hoje a partir de toda essa luta histórica por não discriminação, por um real direito à aprendizagem, a estar na escola, sem sofrer constrangimento, né? Toda essa luta, que não é uma luta de um ou outro, mas é uma luta global, ela é universal, né? Como que você, hoje, como parlamentar, como uma representante do povo, e também como alguém que atua nessa área, que fez, né, contribuiu com essa lei, como que você lê o decreto 10.502, né, esse ato do executivo, e o que você acha que a gente pode discutir também no âmbito das casas legislativas, né, não só em nível nacional, mas no nível estadual também. Depois a gente vai conversar com outros representantes do povo. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite, minha querida Meire, uma alegria estar com você, aliás, estar com todos. Deixa aqui meu beijo carinhoso para o Paulo Pimenta, nosso deputado federal, também para o doutor Fabiano, nosso querido Fabiano, que é procurador da República, também do Ministério Público Federal, o nosso querido secretário municipal de educação, vem lá de Florianópolis, o Maurício, também o nosso vereador de Aracaju, o Brasil inteiro aqui todo representado, que é o Lucas Aribé,
e também as queridas, né, as lindas e maravilhosas Maria Tereza Antônia, que é a nossa líder maior, não tenha dúvida, na educação em São Paulo e no Brasil, a querida Rosângela e também o Jorge. Parabéns a vocês por estarem, por terem essa sensibilidade, por terem esse compromisso com a vida, né? Porque quando a gente fala em inclusão, a gente fala com a vida. Eu até preparei algumas rápidos slides para apresentar, mas na sua fala, Meire, eu estou pensando que eu vou falar algumas coisas, depois eu só passo o slide rapidinho, porque eu acho que é importante nós colocarmos um pouco essa questão da história e do histórico de luta das pessoas com deficiência. Primeiro eu quero me apresentar, dizer que meu nome é Célia Leão, como já foi aqui apresentado, já fui vereadora de Campinas, deputada estadual, e agora eu estou no governo, do governo do Estado de São Paulo, do governador João Dória, trabalhando na pasta, na secretaria que se chama Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, eu acho que o nome já, de forma pomposa, importante, com conteúdo, já mostra porque a gente tem uma luta enorme de décadas para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que esse é o ponto que eu quero começar. Eu sou de pele clara também, cabelo castanho, na altura do ombro, estou com óculos grande, de armação mais escura, estou com uma blusa branca, meio xadrezinha, preto e branco, e atrás de mim tem o logo do Estado de São Paulo, o logo da nossa secretaria, também nos painéis branco e preto. E nós estamos agora, neste momento, na nossa secretaria aqui em São Paulo, que fica no Memorial da América Latina, todo um complexo construído à época, em 80, 85, pelo Niemeyer. E o nosso prédio é um prédio de 4 andares, bonito, todo de vidro, aos moldes do Niemeyer. E as pessoas, quando chegam aqui, Meire, eu tenho que falar isso para vocês, para começar essa nossa fala da educação inclusiva. Quando chegam aqui, as pessoas olham e falam, nossa, mas que lugar bonito, que lugar chique, que lugar não sei o quê. E eu fico muito orgulhosa disso, porque as pessoas com deficiência, ao longo da trajetória e da história de décadas e décadas, né, da vida das pessoas com deficiência, para ter algum direito ou para participar de alguma coisa da sociedade ou da família, foi uma luta imensa. E eu falo isso, me perdoe, mas com humildade, mas eu falo isso com propriedade, porque a gente conhece isso de perto, no dia a dia, na luta da gente. Então, eu queria dizer que o nosso prédio é bonito, que a secretaria é bonita, porque a pessoa com deficiência, todas elas, vamos falar rapidinho, pessoas com deficiência física, quando você fala em deficiência, Meire, você fala... Primeira coisa, o cadeirante, deficiente físico, também é deficiente, amputado, paraplégico, tetraplégico, sem os 2 membros, sem 4, não importa. Mas nós temos a deficiência intelectual de várias formas, né? Nós temos o autista, que também tem que ter uma compreensão diferenciada, nós temos o surdo-cego, a surdo-cegueira, que precisa ter um olhar mais aguçado no atendimento, na inclusão. Nós temos as doenças raras, são mais de 8 mil tipos de doenças raras, onde os pesquisadores, cientistas e médicos falam isso a todo mundo, e que essas pessoas também podem ter deficiência, algum tipo de deficiência. Nós temos deficiente auditivo, deficiente visual, exatamente para os nossos amigos que estão nos assistindo e participando neste momento, que são deficientes visuais, nós acabamos de dizer como nós somos, para as pessoas poderem conhecer melhor, conhecer de perto. Assim como tem Libras, aliás, Maiara, parabéns, você é intérprete de Libras, além de linda, linda por fora, linda por dentro, e seus gestos, que tem todo um contexto da língua de sinais no Brasil, que é uma língua, né? Você faz com que milhares de pessoas que não escutem tenham a possibilidade de interagir, de participar da fala e de entender exatamente tudo que nós estamos falando. Então, voltando ao nosso decreto, Meire, que é o que quer dizer, tudo nos interessa. Você falou rapidamente da nossa história e nossa vida, eu não vou me ater a ela, mas eu quero dizer a você que, de fato, a nossa lei veio porque eu tinha reclamação de mães com crianças em creche, que a creche não ficava com a criança. Obviamente, um preconceito criminoso, uma discriminação, enfim, não vou fazer o juízo de valor nesse momento, porque não é o caso, mas é alguma coisa inconcebível, inaceitável. Nós temos uma Constituição Federal, e daqui a pouco o nosso Paulo Pimenta, nosso deputado federal, com muita propriedade, deve estar falando também sobre isso, mas nós temos uma Constituição Federal de 88, que foi o grande marco de garantir direitos para as pessoas com deficiência. Essa Constituição nos remeteu às Constituições Estaduais de 89, que o Brasil todo, em cada Assembleia Legislativa, também trabalhou essa questão da Constituição Estadual. E também as leis orgânicas, Paulo Pimenta, em cada município, mais de 6 municípios no país,
E esses municípios também têm as chamadas leis orgânicas, que, na verdade, são também as constituições municipais. Então, a nível de legislação, e o Paulo Pimenta, com certeza, tem um trabalho forte nessa área, a nível de legislação, nós estamos, eu brinco um pouco, eu falo assim, nós estamos bem, obrigado, né? Mas estamos bem mesmo, mas além de estarmos bem na legislação, nós precisamos colocar isso em prática, o que não é uma tarefa fácil. Também fazer um projeto de lei não é fácil, depois conseguir apoio para a votação e aprovação desse projeto também não é fácil, depois conseguir que o Executivo sancione, não vete, também não é fácil, mas eu diria que nessa somatória de algumas dificuldades, nessa trajetória toda, eu penso que a maior dificuldade que a gente tem é implementar na prática aquela legislação A ou B para colocar os direitos, tirando da teoria e colocando na prática. Eu não sei quanto tempo a gente tem para falar, você me mostra. A gente vai, Célia, assim, você fala um pouquinho, eu chamo o outro, assim a gente vai voltando, tá? Tá bom, então eu não vou esgotar tudo que eu queria, na próxima vez eu passo os slides, mas eu quero dizer o seguinte, a questão do decreto, eu penso que tem que ser tratado com muita seriedade, que tem que ser tratado com muita responsabilidade, não é? Eu não quero e não vou fazer aqui, não é o papel, e não é o momento, e não é o local, não é nenhuma questão de uma disputa, de uma discussão chamando a atenção da política eleitoral ou a política partidária, não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui, primeiro, como cidadã, eu estou aqui como mulher, eu estou aqui como mãe, que depois do meu acidente, 10 anos do meu acidente, eu tive um primeiro filho, eu sou mãe de 3 filhos de partos normais, e 3 filhos que, enfim, fazem a sua vida, são queridos, etc. e tal. Então, eu tenho uma série de razões para estar aqui, Meire. Não é só na condição de secretária de Estado de uma pasta que, para mim, é um presente, é uma responsabilidade, é um compromisso de vida, que a gente trabalha diretamente essa questão das pessoas com deficiência. Lembrando que no estado de São Paulo nós temos mais de 3 milhões de pessoas com deficiência. Isso é um número bastante importante, bastante grande, se compararmos com alguns países, por exemplo, como o México, como o Uruguai, que só no Uruguai tem 3 milhões de pessoas no país. São Paulo tem 3 milhões de pessoas com deficiência. Então, esses números têm que ser chamados e notados. Mas, então, você vai passar para outra pessoa para a gente fazer um pouco desse bate-papo, mas eu queria ainda dizer a todos que possam estar conosco nesse momento, os direitos para as pessoas com deficiência, para conquistá-los e garanti-los enquanto legislação, para não ter o perigo de que alguém não cumpra essa legislação, nós demoramos décadas, nós demoramos anos, nós brigamos muito. E quem fala meio aqui, não sou melhor do que ninguém, mas quem fala aqui é alguém que tem uma luta, deputado Paulo Pimenta, de 40 anos. Eu brinco que eu estou sentadinha nessa cadeira de rodas, exatos 45 anos por livre e espontânea pressão. Né? Sem nenhuma tristeza, sem nenhum drama, a gente vive, ajuda os outros, trabalha, cuida da família, cuida do cachorro, se autocuida também, então sem nenhum drama, mas a gente tem que colocar isso como verdade. São 45 anos sentadinha com o bumbum na cadeira de rodas, por livre espontânea pressão, aonde você vai aprendendo, trabalhando, discutindo e vendo o que é que falta. E há 40 anos atrás, Meire, você não tinha nem nascido, porque você é muito jovem, além de tudo, muito linda, e não estou fazendo carinho, estou falando a verdade. Há 40 anos atrás que você não tinha nascido, essa questão de direitos não existia nada. O Thales Ramalho, um deputado que já falecido, à época, em 74, mas isso tem muito tempo, né? Ele colocou como uma emenda, eu não tenho isso, imagina, faz tantos anos, mas ele colocou como, assim, eu vou exagerar na dose, mas pessoa com deficiência existe, vamos pensar assim, uma emenda que dizia que tinha um grupo na sociedade que era diferente e que era chamado, não era nem pessoas com deficiência à época, né? Hoje que esse binômio é muito importante, vem de forma salutar, para depois, em 88, eu estou falando de 74 para 88, ter uma legislação forte. E com isso, nós não podemos, como a gente brinca, né? A gente não pode fazer igual como nós somos brasileiros caipiras, voltar para trás. Eu tenho muita preocupação com o retrocesso, porque para mim um degrau, e agora não é figurativo, um degrau para subir, às vezes para mim é uma montanha do Everest. E quando a gente consegue subir esse um degrau, que para muitos é só subir um degrau, para a gente é uma montanha do Everest que leva décadas, depois despencar desse degrau não é uma coisa positiva. Então, depois eu vou devolver a palavra a você, quero
e, obviamente, todos que estão aí, que eu tenho certeza que tem aí um conteúdo importante para a nossa tarefa. Eu estou aqui também como secretária, mas que eu quero ouvir vocês, até para implementar dentro da secretaria, para trazer para o governo do Estado de São Paulo o que pensam essas pessoas grandes, porque tem de Mantoan a deputado federal, que é o Pimenta, tem o doutor Fábio, que é Ministério Público Federal, tem vereador do Norte e Nordeste, tem... Ou seja, nós temos que nos aprimorarmos com o conteúdo que essas pessoas têm para nos passar. Então, eu vou deixar de falar agora, volto para fazer a nossa apresentação, que é muito rápida, mas eu tenho muita preocupação com tudo isso. Por isso que eu estou aqui muito feliz. Tá joia. Obrigada, Célia. Obrigada. Eu vou aproveitar que o Paulo está aqui, né, já nos nossos quadradinhos, né, e vou, então, chamar o Paulo, né, o Paulo Pimenta, ele é jornalista, técnico agrícola formado pela Federal de Santa Catarina, e ele é deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul e um histórico defensor da educação inclusiva lá no Congresso Nacional, né? O Pimenta apresentou recentemente um projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados que pede a sustação do decreto 10.502, que traz essa política nacional de educação especial nova, né? E ele também entrou com uma representação junto ao MPF em face do Milton Ribeiro, que é o atual ministro da Educação do governo Bolsonaro. Então, boa noite, Paulo, obrigada por aceitar o convite. Eu sei que a agenda está um pouco corrida aí, né, por causa do momento eleitoral que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de passar aqui a palavra para você, Paulo, pedindo para que você explique o que é um PDL, para quem está assistindo a gente, né, que muitas vezes tem os mecanismos lá da Câmara, né, que a gente não entende, quem é leigo e fica distante não entende muito bem o que é um PDL, para que ele serve, né, já existem 11 PDLs contra o decreto da política nacional na Câmara, 2 no Senado, e algumas ações já correndo no STF, ou seja, é um decreto que virou um alvo, né, porque é altamente inconstitucional. Então, eu queria que você explicasse o que é um PDL, por que você apresentou esse PDL, né, e quais as perspectivas disso tramitar lá na Câmara, por favor. Boa noite, Meire, boa noite, Muyara, Célia Leão, professora Mantoan, Rosângela. Uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Eu tenho 55 anos, cabelos curtos, preto, meio grisalhos, estou com uma camisa azul marinho e uma parede lisa e falo com vocês direto do Rio Grande do Sul, né? Eu quero dizer para vocês que considero esse debate um dos debates mais importantes que nós estamos realizando no país nesse momento. Nós estamos tratando de um marco civilizatório. Nós estamos tratando daquilo que eu considero uma das mais importantes conquistas de cidadania promovida durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que possibilitou que o Brasil saísse de 30 anos de atraso e, através de uma iniciativa corajosa, competente, determinada, de muitas pessoas, o país se tornasse hoje uma referência mundial de uma política de educação inclusiva, uma política de educação especial na perspectiva inclusiva. O Brasil hoje é uma referência. Os números, né, que mostram o resultado efetivo dessa política falam por si só, né? A transformação que essa política proporcionou na vida de milhares de pessoas, ela fala por si só, né? A partir do momento que o Brasil, e nós já tínhamos uma política que vinha se afirmando, né, coordenada pelo Ministério da Educação, mas a partir do momento que o Brasil ratifica a Convenção da ONU e que passa, então, a assumir um conjunto de compromissos, e esta aprovação no Congresso Nacional, ela, né, como todos vocês sabem, transforma essa convenção, né, num estatuto jurídico do mesmo patamar da própria Constituição Federal. O Brasil assume um conjunto de compromissos, os demais estados signatários dessa convenção.
e passa, então, a desenvolver um conjunto de iniciativas para fazer valer aquilo que dispõe a Convenção, que oferecer a todas as pessoas, sem distinção, a possibilidade de realizar de forma plena, né, a sua atividade em todas as áreas, em especial na educação, no ambiente de ensino regular, da escola regular. E passa a tratar, né, a educação especial como, né, uma modalidade complementar. Diferente do que algumas pessoas dizem, né, não houve um processo de substituição, pelo contrário, houve um processo de fortalecimento da educação especial, inclusive com a criação do duplo Fundeb, da formação de professores, no investimento, né, na adaptação arquitetônica das escolas, nas salas de recurso, mas tudo isso a partir de uma visão da necessidade, está previsto isso na Constituição, de que os Estados-membros ofereçam as condições adequadas para que os alunos possam desenvolver as suas atividades no ambiente inclusivo na escola regular, tendo o apoio necessário, complementar. Essa foi a grande revolução, a grande mudança, né, e que possibilitou um avanço até então desconhecido no fim da segregação, né? O fim de uma política absolutamente inaceitável em pleno século XXI, e é por isso que eu afirmo que ela significou um marco civilizatório, uma conquista civilizatória sem precedentes. Talvez não exista nenhuma outra política nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma que tenha promovido a cidadania, enfrentado o preconceito, a discriminação e possibilitado o acesso a direitos a um setor importante da sociedade como essa política, né? E o decreto, ele ataca exatamente isso. O decreto, ele dá voz àqueles setores que se insurgiram, né? Seja do ponto de vista das instituições, que sempre enxergaram essas pessoas como uma mercadoria, como uma fonte de renda. Muitas instituições, ao longo do tempo, ganharam muito dinheiro e não queriam alunos no ensino regular, porque enxergavam nesse aluno uma fonte de renda, recebendo dinheiro, às vezes, do MEC, da assistência social, da saúde, da comunidade, e criavam todo tipo de dificuldade para a implementação de uma política plena, né, de educação inclusiva, como também outros setores, que por interesses corporativos, né, por interesses conservadores, se insurgiram contra essa política e que agora encontraram no governo Bolsonaro um ambiente para tentar desfazer todas as conquistas que nós fizemos, né? Eu quero dizer, Meire, que eu acho que eles terão muita dificuldade. Como é que está a questão do PDL tramitando lá, Paulo Pimenta? Você acha que tem um caminho aí? 90% da população hoje apoia a inclusão. O PDL, ele é, né, uma iniciativa legislativa que permite que você possa sustar um ato do Poder Executivo, né? Quer dizer, um decreto, uma norma, uma iniciativa que não foi aprovada no Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem a prerrogativa de anulá-la, né, através de um projeto de decreto legislativo, né? Então, essa iniciativa legislativa ela precisa ser votada e aprovada na Câmara e no Senado. Na medida que o PDL ele é aprovado, ele anula o ato do Poder Executivo. É uma medida prevista na nossa legislação. Poucas vezes ela consegue ser utilizada na sua plenitude, mas ela ocorre em situações extremas. Por exemplo, hoje eu fiz o levantamento, hoje tem 12 PDLs protocolados, 12 na Câmara. 12, já tem 12. E 2 no Senado. E eu não me lembro, Meire, de nenhum outro tema recente que tenham tido tantos PDLs, de diferentes partidos, sim, de diferentes visões. Eu não me lembro de um tema, eu entrei com representações do Ministério Público Federal, do Supremo Tribunal Federal, mas nós temos iniciativas da OAB, da ANPID, nós temos as mais diferentes entidades da sociedade civil que se insurgem contra essa política de desmonte da inclusão e das conquistas civilizatórias que aqui nós estamos relatando. Agora, nenhum deles até agora foi pautado em função do próprio ambiente da pandemia. Nós não estamos tendo um funcionamento regular das comissões.
Se nós estivéssemos numa situação de normalidade, esses PDLs seriam remetidos primeiro para uma comissão, debatidos numa comissão e levados ao plenário. Como nós não temos sessão presencial e só sessões virtuais, esse projeto, para que ele seja pautado, depende de uma iniciativa do presidente da Câmara. Uhum. Eu revisei hoje os 12 PDLs, nenhum deles tem despacho do presidente. Então a pressão tem que ser sobre o Rodrigo Maia. Exatamente. Inclusive, é bom saber. Nós temos, através da iniciativa do regime de urgência, possibilitar que esse PDL seja levado diretamente ao plenário. Né? Então, até o presente momento, não há nenhuma manifestação do presidente da Câmara. Tá. E eu acho que nós temos hoje condições políticas e sociais suficientes para promovermos uma grande mobilização. Primeiro, de esclarecimento sobre o conteúdo do decreto. Segundo, de divulgação daquilo que foi feito, né? As realizações, os resultados da política que foi desenvolvida ao longo de todos esses anos. Perfeito. Em terceiro lugar, de denúncia e de cobrança para que o Rodrigo Maia paute essa questão. E nós possamos, do ponto de vista legislativo, aprovarmos um desses projetos de decreto legislativo e votarmos, né, socialmente, politicamente, de forma legislativa, essa iniciativa do governo Bolsonaro, Meire. Perfeito, tá ótimo, Paulo. Eu vou, então, aproveitar que a gente está falando, né, você apresentou uma representação no MPF, né, também, então, vou sair um pouco da instância do parlamentar, né, e vamos agora um pouquinho para o MPF. A gente vai conversar com o Fabiano de Moraes. Ele é procurador da República em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, desde 2002. Antes de atuar na Procuradoria, foi por 2 anos juiz federal substituto na Justiça Federal do Paraná. Se formou em Direito pela Federal de Santa Maria, e em 2018, né, a gente se conheceu nesse meio do caminho justamente porque, quando ele era membro do GT de Inclusão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do MPF, Ministério Público Federal, ele teve acesso à publicação que o LEPED, né, da Unicamp, né, que a professora Maria Tereza coordena, a gente tinha feito para denunciar a possibilidade de retrocesso na política de educação inclusiva, né? Então, essa história já está rolando, né, desde 2018, e agora ela se concretiza por meio desse decreto, né? Então, tendo conhecimento dessa publicação que fazia essa denúncia, então, em 2018, o doutor Fabiano de Moraes abriu de ofício, né, um inquérito. Então, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Fabiano, eu gostaria, então, de começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o que significa abrir algo no âmbito do Ministério Público, abrir um inquérito de ofício, né? Então, por que às vezes isso é necessário, né? E queria também uma breve análise sua sobre o que você achou desse decreto, afinal, né? Então, contar um pouquinho o que aconteceu lá atrás, 2018, né? E agora a gente está aqui com o resultado desse arbítrio todo, né? Boa noite, Meire, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Tá numa companhia tão boa, né, nessa noite, todas as pessoas. Só para me identificar, meu nome é Fabiano, eu sou um homem branco, eu estou na minha casa, também no Rio Grande do Sul, como deputado Paulo Pimenta, passando um pouco de frio hoje. Eu visto uma camisa clara, com bolinhas pequenas em azul. O fundo está uma parede cinza, com a janela da minha casa, com acho que um reflexo da luz ali ainda na janela. Essa questão começou realmente em 2018, né? A partir da convenção, a gente já não esperava mais ter esse tipo de não falar mais em educação inclusiva na escola regular. Isso foi até uma surpresa quando a Meire nos procurou, que estava em andamento no MEC, já naquela época do governo Temer, uma volta ao que era antes da Constituição. Né? Na verdade, a Constituição já trouxe a educação inclusiva como um direito da pessoa com deficiência. Na verdade, não é um direito da pessoa com deficiência, né? Eu sempre gosto de frisar que é um direito de todos. Todos têm direito à convivência com as pessoas com deficiência também. A diversidade é muito importante. E com a Convenção, que é norma constitucional, foi aprovada como norma constitucional, e até as questões das pessoas com deficiência é o que mais artigos tem na Constituição, já que a Convenção tem vários artigos, e todos tratando de pessoas com deficiência, então não existe nenhuma matéria que seja tratada de
tão melhor forma na Constituição que a pessoa com deficiência, e o artigo 24 da Convenção era muito claro, é muito específico, que a única educação possível para a pessoa com deficiência é na escola regular. Não se pode mais nem se pensar em escolas especiais, salas especiais, o que a gente estava pensando naquele momento era de que forma ampliar essa inclusão, claro que a gente sabe que é algo ainda recente, poucos alunos com deficiência passaram toda a sua vida escolar numa escola inclusiva. Então, a luta no momento, até então, era apenas de como ampliar essa inclusão e de como tornar melhor essa inclusão para os alunos com deficiência. E aí foi com surpresa que era uma medida totalmente incondicional, né? O fato de trazer um retorno ao que era pré-Constituição. E a gente acompanhou o inquérito foi instaurado de ofício exatamente por conta de ter verificado essa inconstitucionalidade, né? Ela não era só ilegal, na época a gente esperava que estava acompanhando para uma portaria, e era tudo feito meio às escondidas sempre, né? A gente sempre, eu acho, como se sabe que uma coisa não está muito correta, ela é feita meio camuflada, e as pessoas interessadas não eram convidadas para participar dos eventos, tanto é que na ocasião eu ingressei com uma ação civil pública também para que houvesse mais audiências públicas, houvesse mais participação da sociedade, houvesse participação das pessoas com deficiência, né? Então, isso é importante, a própria convenção fala dessa necessidade, e não estava ocorrendo. Acabou que a gente entendeu, foi para o Conselho Nacional de Educação, e acabou essa discussão, estava indo, de certa forma, devagar, com algumas discussões, e de repente todo mundo foi surpreendido com que veio essa alteração através de um decreto. E o decreto, a própria leitura do decreto é muito, muito clara, né? Em nenhum momento ele fala da convenção. A convenção é a base de toda a estrutura jurídica atual do Brasil em relação à pessoa com deficiência. Em nenhum momento ele cita o artigo 24 da convenção, que trata da educação inclusiva. Obviamente, porque... E o texto ali ainda traz, né, que aquele decreto está garantindo o direito constitucional à educação, exatamente, né, e aí vem toda uma antiga. Totalmente contraditório, e é apresentado como uma política nova de educação, quando, na verdade, está trazendo uma política de mais de 20 anos atrás, que já está... todo mundo esperava que já tivesse sepultado essa política, e a gente estivesse trabalhando agora, nesse momento, apenas em como tornar melhor a educação inclusiva na escola regular. E o decreto também não fala, quando ele fala da LBI, ele não fala da parte da educação que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe. Também ele se agarra muito em alguns artigos da Lei de Diretrizes e Bases, que já estavam ultrapassados, não estariam de acordo com a convenção, que era anterior à convenção, e acaba exatamente nesses pontos demonstrando que o que não interessava, que haveria um conflito com a norma vigente, o decreto ele passa ao largo desses dispositivos. Perfeito. A gente espera que realmente logo ou o Legislativo consiga aprovar um decreto que suspenda o decreto executivo, ou que o Supremo Tribunal Federal já existe ações lá perante existe uma DPF e uma ADI já, né, no Supremo. E que haja uma decisão liminar rapidamente nisso, para que retire a validade desse decreto antes que cause mais prejuízos do que já vem causando, né? Porque o simples fato dele estar no mundo jurídico, embora ainda não tenha surtido muitos efeitos concretos, já causa um transtorno muito grande e uma insegurança para todo mundo que espera que a escola seja para todos, né? Perfeito, obrigada, muito obrigada. Eu vou agora chamar para conversar um pouquinho com a gente, Fabiano, o Lucas Aribé Alves, né? O Lucas, eu acho que é importante a gente trazer aqui um jovem, né, que tem uma trajetória de pioneirismo na luta pela inclusão social das pessoas com deficiência em Sergipe, né? Ele é graduado em jornalismo, pós-graduado em comunicação e novas tecnologias, técnico em radialismo, consultor de audiodescrição, educador, empreendedor social, músico e cantor. Eu precisei respirar bastante para ler tudo isso de uma vez, viu, Lucas? Ele é o primeiro parlamentar cego na história da Câmara de Vereadores da capital sergipana e um dos primeiros do Brasil, ele tendo sido eleito pelo PSB. A gente está aqui com um espectro bem interessante, né, de partidos, de pessoas de diferentes campos de atuação, né? Mas eu queria, Lucas, né, como
o Fabiano estava falando agora há pouco, né? A gente estava ali pensando que esse tipo de retrocesso não aconteceria mais, estávamos discutindo como implementar, como melhorar, né? E aí você, que é um egresso da escola inclusiva, né? Você teve na sua família pessoas que lutaram, né, numa época em que era muito mais difícil acessar a escola, lutaram pelo seu direito à educação, você sai da escola comum, vai seguir a sua vida acadêmica, profissional, né? Vai ganhar o mundo, se torna um representante do povo, né? Como foi para você ter contato com o texto desse decreto, né? E como você também vê as possibilidades de atuação no âmbito da Câmara Municipal, considerando que o município é onde a vida das pessoas acontece. Tá? Boa noite, Lucas. Bom, boa noite. Está me ouvindo? Sim. Boa noite. Quero inicialmente cumprimentar todos que nos acompanham nesse debate muito salutar, muito importante para a sociedade brasileira. Eu sou moreno claro, eu tenho cabelos pretos, estou utilizando um headphone, um óculos escuros de armação redonda, estou com uma camisa de manga comprida, azul, com detalhes de flores vermelhas. Atrás de mim temos um quadro, um móvel, um armário com fotos, porta-retratos e uma parte da televisão. Veja, eu acho que esse momento em que nós estamos vivenciando um decreto muito surpreendente, no meu entender, porque a gente esperava uma evolução, caminhar para frente, como a gente vinha caminhando, né? Claro que fazer educação inclusiva é algo que requer atitudes planejadas, com ações a curto, médio e longo prazos, a instituição de uma política de Estado e não política de governo, sabe? Que a educação inclusiva seja encarada de uma forma muito mais respeitosa e não politiqueira. E esse decreto, para mim, a minha visão, ele, além de ser politiqueiro, ele é muito preconceituoso. A partir do momento em que nós vamos regredir para os anos da segregação, para o tempo das escolas especiais, para o tempo em que as pessoas com deficiência só poderiam estudar, conviver, dialogar com pessoas com deficiência, sabe? Para o tempo em que não se tinha a relação interpessoal hoje de uma forma mais, vamos dizer, aberta, ou seja, abrindo as oportunidades de inclusão, de participação social, sabe? Essa luta por uma educação, por um mercado de trabalho, pela constituição de uma família, enfim, as pessoas com deficiência que, ao longo da vida, foram discriminadas, segregadas, desrespeitadas, humilhadas, e é claro que isso ainda acontece em uma grande escala, né? Nós sabemos que a realidade do nosso país ela não é o que se diz por aí, porque muitos só se preocupam com dados, com estatísticas, para mostrar que estão fazendo alguma coisa, mas que na prática é só conhecer o dia a dia nas escolas, é só perceber se as pessoas com deficiência estão tendo realmente o acesso ao conteúdo em condições dignas, se essas pessoas estão sendo avaliadas de maneira eficaz, de maneira justa, né? Se esses alunos estão atuando em um ambiente inclusivo realmente, ou se é aquela coisa, né? Eles estão aqui presentes, mas de forma a serem integrados e não incluídos. Então, tem muita falácia, tem muito jogo de cena, tem muitas informações inverídicas que, eu repito, são apenas dados que estão mostrados para a sociedade. E aí, quando a gente percebe um decreto que no seu, principalmente, olha, o texto todo dele, para mim, é problemático, mas esse artigo 9º, né, quando ele traz aqui todas essas diretrizes, né, o que é que se pensa em fazer essa educação especial, equitativa, para o longo da vida, é tanta coisa, né, num programa
que traz de volta as classes especiais, traz de volta o poder de decisão, tirando do aluno, né, colocando, inclusive, para a família chegar de uma forma, vamos dizer, não muito positiva, porque nessa interação entre a família e as escolas, a gente sabe como é que funciona isso na prática, né? É rejeição de matrícula que ainda acontece. Então, vão empurrar os alunos, desculpe o termo, né? Empurrar, jogar, expulsar de uma escola inclusiva para as escolas especiais. Então, nós vamos voltar décadas e décadas, sabe? É um retrocesso absurdo. E esse artigo 16 aqui do decreto, trazendo a responsabilidade para o Conselho de Educação, definir, né? Ou seja, estabelecer essa diretriz, como é que vai ser. Os critérios para mandar, né, para a escola especial. É só a gente lembrar que há pouco tempo, né, durante aí o processo de pandemia e essa retomada das aulas, o Conselho de Educação fez aquele parecer, aquela resolução absurda, preconceituosa, discriminatória, que foi necessária uma reação nacional, uma mobilização geral, né, para que se anulasse aquele trecho da resolução, do parecer, que tratava da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, né, fazendo com que, primeiro, que a pessoa com deficiência fosse entendida como doente, né, ou seja, voltando para aquela definição clínica, e a gente hoje já superou isso, nós estamos na biopsicossocial, e, por sinal, dessa avaliação que ainda não saiu do papel, né? É uma outra discussão ampla. Então, além de tudo isso, nós vamos agora remeter novamente ao Conselho Nacional de Educação. A este conselho, né? Exatamente. Esse mesmo conselho preconceituoso, desrespeitoso com a pessoa com deficiência, né? A gente só lamenta tudo isso. E, como você bem destacou, né? Depois de todo o período que eu passei como estudante nas escolas inclusivas, né, passando por processos difíceis, porque no tempo que eu fui aluno, a gente, no começo, não tinha ainda a LDB, né, não tinha nada de salas de recursos multifuncionais, nada disso existia. Eu fui acompanhando essa evolução para o patamar que nós chegamos hoje, e a gente percebeu isso de uma hora para outra, vir um decreto para querer voltar no tempo do Roncocom, né, discriminando a pessoa com deficiência, diminuindo o significado de uma educação digna, que é o direito de todos nós, e a própria Convenção Internacional, né, que o Brasil foi signatário, um dos primeiros. A gente tem lá no artigo 24, ele é bem claro quando diz que a educação deve ser inclusiva de qualquer forma. Exatamente. Seja, o próprio doutor Fabiano falou, forma, né, que agora há pouco, né, que o artigo 24 não dá margem de dúvida de que o sistema tem que ser inclusivo, né? Ô, Lucas, eu vou pedir um pouquinho só licença para você, para eu poder terminar a nossa rodada com o nosso último convidado, porque aí a gente volta para a gente poder, né, já encaminhar aqui, porque o tempo passa muito rápido. Essas lives, de repente, acabou assim, aí a gente, na mediação, fica até em desespero aqui, que a gente quer ouvir mais, né? Mas, Lucas, daqui a pouquinho a gente volta contigo, né, porque eu acho importante, eu vou aproveitar que você mencionou exatamente o artigo 24 para passar a bola aqui para alguém que está à frente de uma gestão pública de ensino, ou seja, uma pessoa que está trabalhando para efetivar o artigo 24 da Convenção da ONU, que é a nossa Constituição. Então, eu vou chamar aqui o Maurício Fernandes Pereira, né, ele é secretário municipal de educação de Florianópolis. Eu cortei bastante coisa do seu currículo, senão não ia dar tempo de ler tudo, tá, Maurício? Mas eu peguei ali que você foi diretor da Undime de Santa Catarina e da Undime Nacional, né? Exerceu a presidência do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, e também você atua como professor da Federal de Santa Catarina, né? Então, assim, de uma forma bem resumida, né, porque tinha bastante coisa ali para ler, eu falei, vamos embora. Mas o que eu acho importante aqui, né, eu deixei o gestor da educação justamente para o final, porque eu primeiro gostaria de ouvir quem é que está à frente nas casas parlamentares, na gestão da pasta com deficiência, uma pessoa que tem deficiência e se tornou um representante do povo, uma pessoa que está no Ministério Público e sabe que
flagrantemente esse decreto é inconstitucional, né? Então, diante desse cenário que a gente tem, Maurício, eu queria que você falasse um pouco, né? Como você vê o decreto do ponto de vista de uma pessoa que está à frente de uma das gestões de uma das redes de educação que hoje são consideradas referência, né? A Florianópolis é uma referência em educação inclusiva há bastante tempo, né? E vem lutando e vem conseguindo fazer uma transformação muito grande, né? Hoje vocês, inclusive, participaram de uma audiência pública muito importante, né? Na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa, perdão. Então, eu queria saber um pouco de você. Neste lugar de gestor da educação, que é um guardião da educação inclusiva, mas não só isso, é um executor da política pública, como que te soa, né, o que te parece esse decreto, né, e como que os municípios podem trabalhar para impedir retrocessos, né, considerando que a gente está numa república federativa e que os municípios dos estados têm condições de normatizar, né, suas ações com autonomia. Boa noite, Meire. Em nome da Meire, em nome da Muiara, nossa profissional aqui da Rede Municipal de Florianópolis, em nome da Rosângela, uma referência nacional e internacional na nossa pauta aqui em tela. Eu quero cumprimentar todos que estão conosco e principalmente os nossos internautas. Eu quero, então, dividir a minha fala, e vou falar rapidinho, em dois momentos. Uma é sobre o decreto e outra é sobre o mundo real, ou seja, o chão de que acontece o decreto, ou melhor, o chão que acontece a educação especial, que eu não gosto muito desse nome, eu gostaria que fosse sempre educação inclusiva. Sobre o decreto, Meire, eu quero separar a minha fala em dois momentos sobre o decreto. Primeiro, eu quero dar os parabéns a quem redigiu o início do decreto. Ele é brilhante, está tudo certo, e não se assustem. Olha só o que diz o texto do decreto, que diz qual é o assunto que vai tratar o decreto. Institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Me parece que está tudo certo. Só tem um detalhe. Ao começar a ler o decreto, o que a gente observa é que o decreto parece que foi redigido por muitas mãos. E quem redigiu não conversou. Primeiro, não conversou com o mundo real. E o mundo real é o chão da escola. O mundo real são as pessoas que têm deficiência. O mundo real são os profissionais que atuam com as crianças que têm deficiência dentro de uma escola que tem inclusão e não segregação. Querem ver por quê? Olha só o artigo 2º do decreto. Para fins do disposto desse decreto, considera-se. Aí vem contextualizando e conceitualizando uma série de questões. E lá no inciso 10 diz assim: escolas regulares inclusivas, instituições de ensino que oferecem atendimento educacional especializado aos educandos de educação especial em classes regulares, em classes especializadas, ou em salas de recursos. Aqui já dá um problema com o assunto do decreto, porque aqui já tem uma discriminação, e aqui já não é inclusão, porque se eu divido, eu não incluo. A inclusão é a integralidade, a inclusão é o todos juntos, no mesmo espaço, e não conceitualizar escolas inclusivas com conceitos diferentes. No artigo 4º, olha que interessante. São objetivos da Política Nacional de Educação Especial equitativa, está correto, inclusiva, está correto, e com aprendizado ao longo da vida. Mas olha o inciso 2º. Promover o ensino de excelência aos educandos de educação especial em todas as etapas. Beleza. Em níveis e modalidades de educação, em sistema educacional equitativo, inclusivo e com aprendizado ao longo da vida, sem a prática de qualquer forma de discriminação ou preconceito. Mas o decreto, ele discrimina e ele cria preconceito ao não incluir, na minha avaliação. E aí eu poderia, Meire, fazer uma avaliação de vários itens do decreto que não se conversa. Eu acho que o decreto ele podia ser só o título,
institui a política de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Não precisa mais nada. Porque a inclusão, ela é um direito. Ela é um direito da criança, não da família. É um direito da criança. Isso é justiça social. E a gente não pode, no Brasil, ao longo de toda essa caminhada que a gente fez, de uma educação muito mais e muito além do que educação especial, mas sim educação inclusiva, a gente não pode ter nenhum retrocesso. Na hora que eu crio uma sala especial, eu estou discriminando e estou colocando preconceito. Logo, o decreto tem um vício de interpretação. E eu não tenho dúvida, foram muitas as mãos que construiu esse decreto. Eu quero falar, Meire, que você perguntou como é que a gente observa o decreto, né? A gente observa que esse decreto ele não tem sentido e significado nenhum para a nossa política. E é um retrocesso. Ele é um retrocesso justamente por isso, porque ele vai trazer um assunto que no passado isso era muito presente. E a gente não pode mais ter retrocessos. Eu vou dar um exemplo para você de quando a gente chegou em 2017, a Rosângela fez uma caminhada linda na nossa rede, e como nós estamos nesse momento. Nesse momento, nós tínhamos na nossa rede 23 salas multimeios, que são salas especializadas, né? Com toda a tecnologia profissional especializado. Hoje são 39 salas na nossa rede. Tínhamos 505 crianças com alguma deficiência na nossa rede. Hoje são 1.400. Por que são 1.400? Porque muitas estavam em casa, esperando uma oportunidade, ou então não poderia ir, ou sem condição, para uma escola particular, porque lá a gente sabe que a escola particular vai contratar mais um professor e vai cair no colo do pai para pagar mais, e assim vai. E o próprio um professor a mais é uma grande discussão. Nós tínhamos a nossa rede em 2017, 239 profissionais de educação especial. Hoje são 376. Sabe por quê? Porque na nossa rede, isso não é investimento. A gente diz que educação não é despesa. E a gente diz que educação é investimento. Na educação especial, que é educação inclusiva, o recurso é justiça social. É direito da criança ter essa oportunidade. Nós tínhamos 36 professores efetivos, hoje são 61. E mais, a coisa mais linda que tem no chão da escola é que nós colocamos em 2 escolas Libras como língua oficial dessas 2 escolas, onde as crianças aprendem Libras do 1º ano ao 9º ano. Então, mais do que um decreto, que obviamente, na minha avaliação, ele é um decreto, como muitas coisas no Brasil, que já nasce, ele já nasce com problema, ele não vai para frente, porque ele vai gerar o maior estrago na educação inclusiva nesse país, porque ele é um decreto que ele, em vários lugares, fala da inclusão, fala do não preconceito e da não discriminação. Ele é tudo ao contrário. Então, eu realmente fico muito surpreso, porque eu acho que quem escreveu o decreto, ele não está na escola. Ele não conversou com as crianças. Ele não conversou com os dirigentes. Ou seja, ele não está no chão da escola. E aí, com todo respeito, eu termino, Mary, eu acredito que o Brasil precisa ter uma discussão de que políticas públicas precisam ser discutidas no coletivo. E, com todo respeito, o coletivo não necessariamente é só um debate no legislativo. Ele precisa ser um debate no chão de onde aquilo nasce. Obviamente, por que toda a reação nacional a esse decreto? Porque se esse decreto fosse construído pelas instituições que defendem, praticam, né, e colocam a educação inclusiva e especial como a sua pauta e a sua prioridade, com certeza esse decreto não seria escrito dessa forma. Então, era isso que eu queria observar. Tá ótimo, Maurício. É bom ouvir um gestor com esse compromisso, né? E com essa lucidez nessa leitura crítica, né? De um documento que realmente, né? A única coisa que serve dele é o título.
Bem observado. A gente já chegou, né, no tempo que a gente tinha estimado aqui para a live, infelizmente, o tempo passa muito rápido e são contribuições muito importantes, né? Então, eu vou fazer mais uma rodada, e aí eu vou pedir para que as pessoas que estão aqui com a gente, né, nossos convidados, utilizem no máximo 2 minutinhos para se despedir. A gente não vai poder esticar essa live, infelizmente, porque hoje a Muyara está sozinha, né? A gente não tem alguém para intercalar a interpretação com ela. Então, fica muito cansativo uma pessoa só fazer a interpretação, tá? Então, eu vou pedir desculpas, a gente adoraria poder esticar, mas hoje não vai ser possível por esse motivo. Então, eu vou pedir para a Célia, né, fazer as considerações dela aqui, né, de uma forma breve, né, considerando aqui tudo que nós debatemos essa noite, que foi muito rico, né, ouvir todo mundo, e aí eu vou pedir só para ser um pouco breve, Célia, por causa da Muyara mesmo, porque deve estar difícil ali. Fica tranquila que vai ser rapidíssimo. Obviamente, eu não vou fazer a apresentação, que já era curta, mas mesmo assim nós não temos tempo. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a todos. Estamos à disposição aqui no Governo do Estado de São Paulo e na nossa secretaria. Eu, como não vou apresentar, eu quero só deixar marcado que para nós causa impacto de tudo que foi falado. Pelo deputado federal, pelo secretário de Educação, por todo, pelo Ministério, pelo procurador, por todas as pessoas que estão aqui, pelo vereador, etc. O decreto destoa, na nossa avaliação, da legislação construída nas últimas décadas sobre educação inclusiva. É o que eu falei, é o tal do retrocesso aqui para nós, em São Paulo e na nossa secretaria. Retrocesso dos direitos da pessoa com deficiência já conquistados, foi o que eu falei no começo. Retrocesso da política pública educacional inclusiva que vinha sendo implementada em todo o Brasil, com dificuldades, é bom a gente frisar isso. E eu acho que o máximo, que já foi falado aqui de alguma outra forma, o decreto é inconstitucional. Quer dizer, nós temos, na medida em que ele afronta de forma direta a nossa Constituição Federal, ele afronta direto a nossa LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala exatamente ao contrário do que o decreto vem colocar. É óbvio que o tempo nosso ele é curto, o material é farto, o debate é complexo, mas para dizer que nenhum de nós, em sã consciência, podemos, da área da educação e até fora da área da educação, entender que para a criança com deficiência, o estudante, o jovem, adolescente, pré-adolescente, o bem é maior se ficar numa escola, enfim, que tenha uma especialidade, que não seja uma escola regular. Nós temos estudos, e com isso eu termino, Meire, estudos que mostram que crianças com deficiência que ficaram em escola regular, desde o princípio dos seus estudos, e crianças com deficiência que ficaram em instituições, as crianças que ficaram em escolas regulares, ela tem hoje uma maior facilidade de compreensão até da sua própria deficiência, compreensão da vida, acúmulo de conhecimento, um preparo melhor para o contato que ela tem com a família, com a comunidade. Então, isso não é uma fala, isso é a prática. Então, eu penso que esse decreto tem que ser, de fato, muito debatido, não levado, como já disse aqui o secretário de Educação, não levado a sério no sentido de ser colocado em prática. Isso não traz nenhum benefício a nenhuma das milhares de pessoas com deficiência no nosso país. Era isso do mais, muito obrigada, eu estou à disposição aqui em São Paulo. Nós estamos. Célia, obrigada mesmo pela sua disposição de estar aqui, né, pelo seu posicionamento firme, porque esse retrocesso, né, é uma luta que não é só das pessoas com deficiência ou de quem atua nessa área, é uma questão social, né, é uma questão de todos nós enquanto sociedade, né, Célia, obrigada, viu? Eu quero, Meire, dizer que a Aracélia, que está conosco aqui, que todos conheçam também, é a nossa secretária executiva, e nós temos o mesmo pensamento, o governo de São Paulo tem o mesmo pensamento. Então, só para deixar o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso compromisso nessa causa que é literalmente a nossa vida, além do trabalho. Obrigada, Célia. Eu vou aproveitar que você está falando sobre incisivamente, sobre o quão prejudicial, perigoso esse decreto é do ponto de vista da inconstitucionalidade, do retrocesso, e vou passar para o Lucas, porque o Lucas, inclusive, publicou
um manifesto, né, Lucas, de repúdio a esse decreto. Então, eu passo a palavra para você, peço para que você também faça suas considerações finais, e a gente vai colocar também o link à disposição para o pessoal que está acompanhando a live aqui para ler a sua manifestação. Legal, muito obrigado. Bom, quero agradecer a oportunidade de participar desse debate muito salutar, deixar um abraço muito carinhoso para todos vocês, um abraço virtual, né? Em especial para a professora doutora Mantuan, né, minha querida amiga. Foi uma satisfação dividir esse espaço com todos vocês, trazendo aqui a nossa humilde opinião. Acredito que fui um pouco duro, né, com as palavras, mas é uma manifestação de quem já vivenciou esse processo de evolução na educação. Nós estávamos caminhando e vamos continuar, né, com fé em Deus, para evoluir, para trazer uma educação com mais qualidade para todas as pessoas. E a verdadeira educação inclusiva, que é algo a chegar, a se conquistar, e a gente não pode dar passos para trás, né? E aí nós fizemos essa manifestação, cujo link já foi passado para vocês, e nós estamos à disposição também aqui em Aracaju, e para qualquer outra oportunidade. Deixo um abraço para vocês, que Deus nos abençoe, e que esse decreto seja urgentemente derrubado, anulado, revogado, retirado, jogado na lata do lixo, né, Lucas? Retirado aí das nossas páginas. Obrigado. Lucas, obrigada. Foi um prazer te conhecer. Eu já conhecia você de ouvir falar, né? Então, muito bacana a gente ter você aqui, essa força aí, né, militante, né? E eu vou depois colocar na minha pastinha de notas de repúdio, enfim, eu estou fazendo uma série de documentações, eu vou colocar a sua nota, que eu não tinha ainda conhecimento dela. Obrigada, viu, Lucas? Bom, obrigado também, um abraço. Boa noite. Tá, então, eu vou chamar o Paulo aqui para também se despedir da gente, né? E assim, pedir, Paulo, uma fala final, assim, com um pouquinho, assim, de esperança de que a gente consiga fazer uma pressão ali no Congresso, né? A gente tem o caminho na STF, mas o Congresso ainda é a casa do povo, né? O lugar em que a gente pode também pressionar para que as coisas aconteçam. Então, suas palavras finais aí, considerando tua atuação tão firme aí como parlamentar. Muito bom, Meire. Quero agradecer mais uma vez, Meire, dizer da minha alegria de estar aqui com a professora Mantuan, com a Rosângela, né, e fazer uma referência aqui também à Cláudia Dutra, a professora Martinha, que no Ministério da Educação, né, junto com a Rosângela, junto contigo, Meire, com outras pessoas, né, transformaram essa realidade da educação especial, educação inclusiva no Brasil. Eu sei da coragem, da determinação, de todos os desafios. Procuradora Eugênia Gonzaga, são pessoas que são referência, né? Que escreveram nas suas trajetórias, né, a história da transformação da educação especial no Brasil e que são reconhecidas internacionalmente pelo Brasil hoje. Isso é uma referência mundial na política da inclusão. Então fica aqui o meu registro, o meu reconhecimento e minha admiração, né? Ontem nós tivemos uma vitória no Brasil muito expressiva, Meire. O Bolsonaro publicou um decreto, e nesse decreto ele abria a possibilidade de que fossem feitos estudos para que se estudasse um modelo de negócios para assumir a gestão das unidades básicas de saúde, os postos de saúde em todo o Brasil. E eu li uma reportagem que as manifestações na rede chegaram a 98,5% das pessoas contra o decreto. E isso levou o governo a recuar. Esse é um exemplo de que a sociedade, quando ela se organiza e ela reage contra medidas autoritárias, equivocadas, inconstitucionais, como esse decreto, a gente obtém resultados. E o parlamento, ele responde ao sentimento das ruas.
tinha um parlamentar, quando eu fui vereador em Santa Maria. Aliás, Meire, tu falou que eu tinha estudado na Universidade de Santa Catarina. Eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria também. Santa Maria, né? Eu falei Santa Catarina. É Santa Maria, li errado, desculpa. Ele dizia assim: o parlamento é a caixa de ressonância das ruas. É verdade. Eu, sinceramente, Meire, não tenho enxergado praticamente ninguém defendendo esse decreto. Professores, pesquisadores, entidades, né? A não ser os interesses muito corporativos, ligados, né, a interesses muito particulares e pouco republicanos. Praticamente nós não estamos assistindo, né, na sociedade, qualquer tipo de mobilização. É estranho, né? Porque quem é que demandou esse decreto para o governo? Porque os professores, os pesquisadores, a sociedade, 90% da sociedade brasileira já se manifestou favorável à inclusão, né? Então, o governo Bolsonaro quer atender a quem? A que interesses estão por trás desse decreto? Então, acho que uma mobilização como nós estamos fazendo e crescendo, e cada dia são mais setores que se somam a essa luta em defesa, né, da inclusão, da educação especial, de uma perspectiva inclusiva, que se insurgem contra uma medida inconstitucional, nós temos condições, sim, né, de aprovar. Como eu já disse, eu não me lembro de uma outra matéria que tem 12 PDLs na Câmara, 2 no Senado, dos mais diferentes partidos. De todo se tornou uma pauta suprapartidária. Exato. Ela é uma pauta civilizatória. Perfeito. Certo? Constitutiva de cidadania e de direitos. E nós vamos vencer esse debate. Nós temos todas as condições de vencer esse debate. E o trabalho de vocês tem sido fundamental para esse esclarecimento, para essa mobilização, para essa organização da resistência. E eu tenho convicção de que, assim como nós derrotamos a questão da saúde, nós vamos derrotar o governo Bolsonaro também nessa tentativa espúria, ilegal, inconstitucional, de destruir todo o acúmulo e todo o trabalho realizado na política da inclusão. É isso, Meire. Perfeito. Muito obrigada, Paulo, por você ter aceito o convite, ter aqui, né, trazido um pouco dessa perspectiva do que está acontecendo no parlamento, né, e dar um pouquinho de esperança aqui de que a nossa mobilização tem que se intensificar, porque isso reverbera nas ações do Congresso, né? Eu vou chamar. Bom, o Fabiano está aqui, né? Jorge, vamos inverter. Eu vou encerrar, mas deixa o Fabiano aí, deixa os dois aqui na tela, porque eu quero passar a palavra final para o Fabiano, né? E tem um motivo para isso. Então, Maurício, está aberta a palavra para você também se despedir. Eu já agradeço de antemão você ter vindo aqui para falar dessa perspectiva do gestor público que tem um posicionamento, né? Que está defendendo uma política pública civilizatória, como disse o Paulo Pimenta, né? Então, suas palavras finais, por favor. Eu quero dizer que eu sou contra esse decreto por vários motivos, mas um dos motivos também é a maneira como eu penso uma escola. Eu penso que uma escola, ela é um espaço coletivo. E no mundo de hoje, em pleno século XXI, uma escola ela precisa ser menos disciplina, no sentido de conteúdo, no sentido de matéria, e uma escola precisa ser mais cooperação, colaboração, a questão da comunicação, a questão do pensamento reflexivo e crítico, uma escola criativa, uma escola inovadora. E isso, as nossas crianças especiais, elas ajudam demais a escola. Eu tenho uma honra muito grande de dizer que meu filho teve a oportunidade, meu filho mais velho, de ter a sua passagem até o 7º ano com uma criança que tinha necessidade especial. Ele aprendeu demais. Nas viagens do colégio, eles sentavam juntos do lado do ônibus. Ele tinha autismo, tem autismo. E ele aprendeu muito. E a minha filha mais nova, eu tenho 3, também teve a oportunidade de conviver com uma criança. E ela aprendeu demais. Ela chegava em casa falando sobre como eles, naquele momento, acolhiam a criança. Essa é a minha incomodação com o decreto. Porque se esse decreto isso, né, fosse válido, eu não teria tido essa experiência, por exemplo. Então, escola precisa ser menos conteúdo e tem que formar para a vida, tem que formar para ser gente. Então, eu quero
e eu sou assim mesmo, Mary, eu quero parabenizar quem fez o decreto, porque com o decreto, a sociedade se uniu contra o decreto. E se não fosse pensar nas melhorias, né, que são necessárias. E se não fosse o decreto, nós não estaríamos aqui, né? Não estaríamos aqui. Então, o decreto, ele fez com que toda a sociedade se mobilizasse contra o decreto e a gente criasse raízes naquilo que ainda está crescendo no Brasil. Agora, uma coisa é verdade. Se esse decreto tem alguém defendendo, é porque a gente precisa ainda mobilizar a sociedade para mostrar que todos têm os mesmos direitos, num país onde precisa reinar a justiça social e a qualidade educacional não tem a ver com indicador objetivo, mas ela precisa ser qualidade social, como direito de todos e o dever do Estado a prover isso a todos, independente de credo, independente de classe social, independente de qualquer coisa, tá? Então, eu quero agradecer demais a Rosângela, que me convidou para estar aqui, e a vocês que me aguentaram também na minha fala. Muito obrigado. Tá ótimo, Maurício. Muito obrigada por ter aceitado aqui o convite, por estar aqui com a gente essa noite, né? E parabéns pelo trabalho que vocês estão ainda desenvolvendo e vamos caminhar por muito tempo, né, para que a gente, de fato, o Brasil tenha um sistema educacional inclusivo, não só uma ou outra cidade, né, mas que a gente tenha isso como algo consolidado no país todo, né. Obrigada, Maurício. Bom, Fabiano, eu queria pedir para você encerrar aqui a nossa conversa, né, porque a ideia dessa conversa aqui era chamar os agentes públicos, ou seja, a gente tem gente que está no legislativo, no executivo, né, a Célia, ela é deputada, mas ela está num cargo da pasta da pessoa com deficiência, então são pessoas que estão olhando para as políticas públicas e que representam o povo e que estão ali a serviço do povo, né, e o Ministério Público Federal, ele tem esse caráter, ele inclusive é um órgão independente, ele não está ali submetido nem ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário, né, ele é um órgão que protege os direitos das pessoas com deficiência, tem uma vigilância, né, por trás disso. Então, eu queria que a sua palavra fosse a que encerrasse aqui o nosso encontro, porque você disse que foi uma surpresa, né, de repente a gente está aqui discutindo a política de antes da Constituição, né. Eu queria que você encerrasse nosso encontro falando um pouco sobre a gravidade, né, de a gente ter um retrocesso social deste tamanho, né, e o que as pessoas podem fazer ou acionar, enfim, do ponto de vista dessa proteção. A gente tem os ministérios públicos estaduais, a gente tem o Ministério Público Federal, enfim. Então, é algo muito grave que a gente tá vivendo nesse momento, é um ataque, né, a direitos básicos constitucionais. Então, eu queria que você encerrasse a nossa conversa fazendo uma pequena reflexão sobre isso, né, assim, sobre essa gravidade e sobre os caminhos, assim, se você vê caminhos, inclusive, no Ministério Público Federal, já que tem uma representação contra o ministro, inclusive, né? Claro. Vou ser breve, porque a Muyara está sendo heroína aí. Ela é guerreira. Guerreira. Eu acho que tudo sobre inconstitucionalidade do decreto já foi falado, né? Que é algo que não esperava mais que estivesse nesse ponto discutindo ainda um retrocesso desse tamanho. O Ministério Público ele vai atuar, né, necessariamente também nas questões perante o Supremo Tribunal. Então, eu aconselho a todas as instituições também a representarem perante a Procuradoria-Geral da República, a manifestarem, porque isso é importante para formar o posicionamento em relação a que escola regular ela é para todos, né? Até eu acho que uma das questões do decreto foi ele definir escola regular inclusiva é algo, para mim, absurdo, porque escola regular é inclusiva, tem que ser inclusiva, ela é inclusiva por ser escola regular, ela não pode mais ter é como se houvesse uma escola regular não inclusiva. Então, ele chega a esse absurdo de definir uma escola regular inclusiva quando deveriam ser todas as escolas inclusivas. Então, eu acho que essa necessidade, embora tenha uma tristeza muito grande com esse decreto, é com alegria que eu vejo a sociedade se mobilizando também, na esperança que o Supremo Tribunal Federal também, rapidamente, ele retire do mundo jurídico essa aberração que é o decreto, né, porque, na verdade, o Supremo, em outras decisões em relação às escolas particulares, já deu sinais de que o que entende como escola é uma escola para todos, né, e
para todos, para todas as pessoas, elas precisam da escola e das pessoas com deficiência convivendo com o depoimento do Maurício. Foi muito tocante, assim, que dessa convivência, que não é para pessoa com deficiência a escola inclusiva, é para todos nós, né? Acho que esse é o ponto mais importante, a gente tem que levar disso tudo. Perfeito. Então, uma rapidez que olha, Fabiano, você deu uma dica aí que eu não tinha pescado ainda, tá vendo? Que bom que você falou, a questão da representação junto à PGR por parte das instituições também. Instituições, é a visão das pessoas com deficiência, a visão das pessoas que trabalham com educação, essa visão é importante para consolidar essa formação. Opa, então mais fogo no parquinho, mais coisa para a gente fazer. Que bom, Fabiano, obrigada pela sua contribuição, né? Que bom a gente saber que nós temos o Ministério Público Federal como guardião também desse direito à educação inclusiva. Eu vou agora passar a bola para o Geórgio, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Obrigada, professora Maria Tereza, Rosângela, por estarem aqui na parceria, na construção disso também. Geórgio, é contigo, posso sair de cena já. Começo já agradecendo muito a sua participação, Meire, mais uma vez, deixando para a gente um caminho de reflexão com tanta qualidade, né? Então, muito obrigado mesmo, né, por estar com a gente novamente. E o canal Gentes está aberto justamente para isso, né? Quando eu falo canal Gentes, não estou falando deste canal aqui, mas o canal das gentes, da diversidade, das pessoas que estão realmente, pela sua diferença inevitável, abertas a conviver com essa diferença o tempo inteiro, né? Então, muito obrigado a todos os participantes que dão essa beleza nesse quadro do programa de hoje, com tanta gente diferente, com pensamentos diferentes, com histórias, com sonhos, com maneiras diferentes, mas, ao mesmo tempo, entendendo que existe um processo que é comum para todos os diferentes. A inclusão talvez seja um grande caminho para isso, né? Muito obrigado pela fala agora, Fabiano, da gente olhar para uma escola sempre como inclusiva, né? Acho que esse é o grande propósito da educação em qualquer lugar que ela esteja, né? Não faz sentido a gente olhar para a educação se não for inclusiva, né? A gente está fazendo qualquer coisa menos educação. Acho que esse é o grande propósito. Então, claro que eu vou agradecer de maneira particular aqui a Muyara, porque realmente eu jamais teria a força de fazer uma coisa dessa, 1 hora e pouco aqui, prestando atenção, traduzindo o que escuta e ainda trazendo o sinal, né, para quem só entende Libras. Então, obrigado, Muyara, né, por estar com a gente aí até agora, com essa força toda. Meire, eu vou só pedir para você licença de dar um espacinho aqui, para poder entrar também a Maria Tereza, e a gente completa, então, o nosso programa. Deixo a fala aberta para a Rosângela e para a Maria Tereza encerrarem para a gente. Vou deixar essa tela assim bonita, porque acho que mostra a força, né? Muita gente lutando por essa causa, que é tão importante para todos, não só para quem tem deficiência. É uma causa de todos, de toda a população de modo geral, a sociedade como um todo, né? Se a gente não ter inclusão social presente como algo natural, tem coisa muito errada acontecendo, né? E a gente tem que lutar por isso. Então, eu deixo a palavra para a Rosângela e a Maria Tereza encerrarem hoje, e eu deixo aqui a gratidão já manifestada. Rosângela. Microfone desligado, Rosângela. É desligado. Estão me ouvindo? E agora estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou de Florianópolis, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Você suspeita em dizer que o melhor foi o secretário municipal de Educação de Florianópolis, porque defende uma rede regular inclusiva, disse não ao decreto e ele nos representa os professores e professoras, equipes pedagógicas, estudantes e família que fazem inclusão, que defende inclusão numa rede regular de ensino. Me permitam dizer assim, muito obrigada, professor Maurício Fernandes, o senhor nos representa, que possamos levar esse exemplo de inclusão, que é um exemplo e é o nosso maior argumento, algo que acontece na rede regular de ensino e nós não abrimos mão disso.
Por isso, não ao decreto. Mas, obrigada, Lucas Aribé. A mãe do Lucas esteve num outro episódio. Tal mãe, tal filho, né, foram excepcionais, uma clareza, né, do porquê do não ao decreto. Deputado Paulo Pimenta, né, nosso muito obrigada, sempre aí um político que luta muito pela inclusão, tem uma história, uma caminhada belíssima. E assim, muito obrigada, doutor Fabiano, a Célia, enfim, essa live demonstrou que aqui nós trouxemos, professora Maria Tereza, verdadeiros guardiões da inclusão escolar. Né? Muito obrigada, nosso eterno agradecimento. Sem dúvida. Eu também quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live e aproveito a oportunidade para reafirmar o posicionamento implacável do LEPED Unicamp contra o decreto e a favor de uma escola para todos. Nós estamos vigilantes e vamos em frente. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite, gente. Fiquem bem aí. Obrigada. Valeu. Boa noite.